Você está entrando no universo dos sindicatos do ramo financeiro do Nordeste. É o podcast FETRAF Nordeste. Um espaço feito para quem vive, sente e constrói um movimento sindical. Junto com especialistas, assessores e pesquisadores que ajudam a qualificar nossas campanhas, negociações e estratégias. O nosso propósito é fortalecer os sindicatos e defender os interesses coletivos e soberanos da classe trabalhadora. Podcast FETRAF Nordeste. Reflexão, formação e luta, do nosso jeito, com a nossa voz. Vem com a gente! Você está começando a assistir ao podcast FETRAF Nordeste. Eu sou o jornalista Márcio Rodrigues e estamos começando um novo episódio para vocês que fazem a luta e estão ligados. Hoje vamos receber aqui no estúdio do seu FETRAF Nordeste, o podcast da FETRAF Nordeste, os nossos dirigentes aqui, Tiago Macena, presidente do Sindicato dos Bancários de Itabaiana, na Paraíba. Bem-vindo, Tiago. Bem-vindo, bom dia a todos e todas. Ao Fernando Saraiva de Alencar, diretor de Administração e de Patrimônio do Sindicato dos Bancários do Cariri, no interior do Ceará. Obrigado, Fernando, por estar aqui conosco. É um prazer estar aqui no podcast da FETRAF Nordeste. E aqui ao meu lado, bem juntinho de mim, a nossa dirigente sindical, Carmen Araújo, do Sindicato dos Bancários do Ceará. Obrigado, Carmen, por aceitar o convite e estar aqui conosco. Eu é que agradeço. Bom dia a todos e todas os que estão nos ouvindo. Bom dia aqui aos presentes. Cumprimentar aqui os companheiros que participam da direção dos outros sindicatos, aqui Itabaiana e do Cariri. E dizer que é sempre um prazer, Márcio, estar aqui para a gente discutir o que é a FETRAF, qual é a importância da FETRAF, e qual é a importância da FETRAF no movimento sindical. Gente, a gente está fazendo aqui uma série, né, de episódios para falar sobre o ano de 2026. E o ano de 2026 é um ano muito importante porque a gente vai ter eleições gerais no Brasil, a gente vai ter a Copa do Mundo e o tão importante quanto isso é justamente esse farol que é a categoria dos trabalhadores do ramo financeiro no Brasil, porque a convenção coletiva, né, da nossa categoria, da categoria dos trabalhadores do ramo financeiro, ela nasceu lá em 1992 com 46 cláusulas e chegou agora na renovação de 2024 a 143 cláusulas. E ao longo dos anos a CCT passou a contemplar garantias que vão muito além das salariais, do emprego, de segurança e saúde nos locais de trabalho. Os debates foram se ampliando e a ideia de sindicatos que se preocupam com a qualidade de vida do trabalhador para além das agências e departamentos foi tomando corpo cada vez mais e mais. E é por isso que hoje a gente está aqui com essas três pessoas para lá de especiais, pessoas que ajudam a fazer o quê? A fazer a luta, né, dos sindicatos que integram a base da nossa Federação dos Trabalhadores do Ramo Financeiro do Nordeste, a FETRAF Nordeste, né? E aqui eu gostaria de agradecer a presença de vocês três e já fazer uma provocação inicial para que vocês possam discorrer, né, a forma como a gente vai tratar esses desafios do ano de 2026. A convenção coletiva traçou um percurso de conquistas que ultrapassou o foco salarial básico e incluiu segurança, saúde, igualdade de oportunidades, combate ao assédio moral e sexual e proteção de minorias como os nossos queridos e queridas companheiras LGBTQIA+, e os PCDs, né, as pessoas com deficiência. Como vocês analisam essa evolução? Eu gostaria de pedir licença aqui para a Carmen e começar com o Fernando. Fernando, que é o nosso
manager aqui nesse episódio, né? Uma pessoa com experiência e que vai nos trazer aqui algumas novidades. Por favor, podemos começar por você, Fernando? Com certeza. E boa tarde a todos. É um prazer estar participando do podcast da FETRAF Nordeste. Eu quero dizer aqui para todos que estão nos ouvindo, nos assistindo, que a importância da CCT dos bancários, que tem 33 anos de convenção coletiva, foi um marco muito importante. Porque antigamente, o que é que acontecia? Antes da CCT, cada banco fazia sua negociação. Ou com a criação da CCT, aumentou a nossa força para conseguir os nossos avanços na CCT. E o mais importante disso é que a CCT dos bancários, ela sobrepõe a CLT. O que é que quer dizer isso? Tem 147 cláusulas que estão na nossa CCT que não constam na CLT. Isso é muito importante, entendeu? E para 2026, qual é o grande desafio? O primeiro deles é a renovação de todas as cláusulas da CCT, né? E para isso não vai ser fácil, porque como é que acontece a renovação da CCT? É através de reuniões do Comando Nacional do Bancário com a FENABAN. Vai tendo reuniões, conversando, discutindo, até chegar numa pauta final. E bota para votação dos bancários, no link da FETRAF, da CONTRAF. Então, o que foi que aconteceu na nossa última convenção coletiva, que foi em 2024? Nós tivemos, se eu não me engano, 19 reuniões do Comando Nacional dos Bancários com a FENABAN, e eu já tinha dito, inclusive, para o pessoal do Cariri e também na FETRAF Nordeste, que não ia ser fácil. E esse ano também não vai ser fácil. É muito difícil negociar com a FENABAN, entendeu? Mas, com muita luta, nós vamos conseguir renovar nossa CCT e vamos ter avanços também na nossa CCT, entendeu? Não vai ser fácil, vai ser uma luta grande, porque na CCT da renovação de 2024, qual foi a maior dificuldade que a gente teve? Foi exatamente na saúde dos bancários, porque a FENABAN ela não queria abrir mão da saúde dos bancários. Ou seja, os bancários, cada ano que passa, eles são mais explorados nas agências. São metas abusivas, entendeu? É assédio moral. Isso aí é funcionário adoecendo muito, entendeu? Então, isso aí eu já sabia que ia ser o ponto mais importante. E esse ano de 2026 não vai ser diferente. A saúde dos bancários, que os sindicatos defendem, que a FETRAF Nordeste defende, que a CONTRAF defende, que a CUD defende, que o Comando Nacional defende, não vai ser fácil a FENABAN abrir das metas abusivas, porque os bancos, o que é que eles pensam hoje? É só no lucro. Eles não pensam na saúde dos bancários. Deixa eu colocar aqui nessa nossa roda de conversa, Fernando, o nosso camarada Tiago Macena. Tiago, quando o Fernando nos diz, né, que a gente vai ter muita dificuldade e é para a gente poder se preparar da melhor maneira possível para poder enfrentar essas dificuldades, né? E eu queria jogar um molho aqui em cima desse comentário do Fernando, no seguinte sentido, né? Quando a gente fala de metas e a gente fala de, às vezes, um assédio em função de, se você não atingir a meta, você vai se sentir mais
pressionado, a gente está falando também de uma outra questão, né? Da questão de você usar muita tecnologia hoje em dia dentro do próprio local de trabalho para saber se você está ali concentrado o tempo inteiro. Como é que a gente vai fazer essa luta, na sua visão, Thiago, para poder colocar os dirigentes sindicais e os trabalhadores, né, da base contestando, né, essa necessidade de tanta tecnologia assim e trazer um pouco mais de humanidade no ambiente laboral? Mais uma vez agradecer o convite, Márcio, e dizer que esse ano realmente vai ser um grande desafio. Conforme falado aqui pelo colega Fernando, vai ser muito difícil, porque diante das metas, que a gente sabe que é uma coisa que é inerente à categoria bancária, mas a forma com que ela está sendo posta e está sendo cobrada está aumentando em muito o número do adoecimento dos nossos colegas lá na base, né? Isso já com a reforma trabalhista que houve e com a inclusão agora, creio que em março, da NR1, que visa principalmente as questões da segurança da saúde do trabalhador, focado principalmente nas questões psíquicas, né? Uhum. Que é o maior adoecimento hoje da categoria. Anos atrás a gente teve muitos problemas da categoria bancária nas questões ortopédicas, como os LES, DORTs, e hoje esse número está totalmente diferente. São as questões psíquicas que estão afetando mais a nossa categoria. Isso, em conjunto, né, já com essa sua pergunta aí, essa sua provocação, também é acarretado com a inclusão da inteligência artificial, não só na categoria bancária, mas também nos mais diversos ramos que a gente já pode verificar aí. E com estudos isso está comprovado que está tirando um pouco daquela função que o bancário tinha, da importância do ser humano no atendimento ao público e transformando num atendimento robotizado, sem a questão humana. Do humano, né? Isso. E isso é ruim para a categoria, como também para o cliente, né? Isso aí vai afetar bastante. E nós, nesse ano, temos esse desafio, enquanto dirigentes sindicais, dos bancários, né? Buscar diminuir esses prejuízos para a categoria. Como vamos chegar lá? Aí só com a democracia, com a conversa, para que possamos chegar num denominador comum e ajude a todos. Eu acho muito legal essa inserção aqui do Thiago, de trazer, Carmen, essa questão da democracia para dentro de uma negociação coletiva, Fernando. Justamente, Carmen, porque a gente tem em 2026 esse grande desafio que é a gente renovar o nosso Congresso Nacional, dando maior qualificação para ele, no sentido de ter uma representatividade, inclusive da classe trabalhadora. Porque hoje há uma subrepresentação da classe trabalhadora. Então a gente não pode deixar, Carmen, de lado, né, de fazer uma análise dizendo que nós temos em 2026 a renovação da convenção coletiva. A convenção coletiva, como o Fernando bem colocou na sua fala inicial, é uma espécie de farol para a classe trabalhadora brasileira, porque ela insere e depois, principalmente depois da reforma trabalhista, né, tem essa alcunha, mas na verdade foi uma deformação da legislação em defesa da classe trabalhadora, porque a reforma trabalhista ela destruiu muitas conquistas da CLT, mas a categoria bancária, como é uma categoria super bem organizada, ela conseguiu fazer justamente o contrário, valer o negociado sobre o legislado. E aí é importante você ter dentro do Congresso Nacional, como o Thiago estava colocando, o quê? Representantes da classe trabalhadora. Então, renovar a CCT, renovar os acordos coletivos, mas renovar também o Congresso Nacional. Como é que esse conjunto de renovações pode fazer sentido em 2026 a partir disso que eu estou colocando, Carmen? Primeiro, agradecer, Márcio, o convite. Obrigado a você por estar aqui conosco. De surpresa, eu fui convocada, né?
aos 45 minutos do segundo tempo. Mas como eu sei que você tem muito talento e sabe como passar bem a bola, eu sei que você vai fazer ótimas intervenções. Muito obrigada, viu? Bom, primeiro dizer para os ouvintes, né, principalmente aos do Banco do Nordeste, que é com quem eu mais lido, né? Eu agora passei quase 2 semanas dentro do Passaré e falando sobre a campanha salarial. E é claro que quando você vai falar da campanha salarial, a primeira coisa que você fala é exatamente na reforma trabalhista, onde a ultratividade não existe mais, e aí nós temos a dificuldade, né, como o Fernando bem fala, de correlação de forças. A verdade é essa. Então, quando eu não tenho mais a ultratividade, muita gente não sabe o que é ultratividade, e eu sempre brinco no Passaré, eu pergunto, vocês já, por acaso, já leram a CCT? Sabem onde é que estão os nossos direitos? Vocês, por acaso, conhecem o Acordo Coletivo do BNB, que tem 105 artigos? Eu sei que vocês não têm tempo de ler, porque o tempo é muito mais para o trabalho, né? Então, eu estou aqui para dizer para vocês, inclusive, se vocês quiserem, eu detalho um por um. É claro que não dá tempo, né, Márcio? Mas daí, assim, como as pessoas não conhecem, quando você fala de ultratividade, diz o seguinte, olha, eu estou aqui em janeiro, imagina, todo mundo admirado, fazendo campanha salarial em janeiro, Carmen, como assim? É porque em novembro, o comando já, né, na sua eficiência, já tirou o calendário de 2026. Por quê? Porque como é um ano muito curto, é um ano de Copa do Mundo, só de Copa do Mundo nós temos 40 dias, né? E aí a gente tem... No meio das lutas. No meio das lutas e no meio de, talvez, o encontro a Conferência Nacional, que será 18, 19 e 21 de junho, talvez a gente até pegue alguns jogos aí, por isso será mais difícil ainda a gente dialogar com a FENABAN. A FENABAN sempre fazendo aquelas humilhações com comando, né? A gente sabe como é que é, porque a gente participa. Eu, ano retrasado, 2024, eu estava em São Paulo, vendo a FENABAN chamar 2 horas da manhã, 3 da manhã, chega para fechar um acordo, aquela humilhação, e aí os bancários, às vezes, eles não entendem, não sabem quanto a gente passa lá de humilhação para poder ter um acordo fechado. É tanto que o do BNB foi fechado aos 45 minutos do segundo tempo, porque nós tínhamos lá uma questão que era o aumento do nosso limitador da PLR, que era de 25%, e a gente conquistou aí, através do empenho do presidente Paulo Câmara, né, que comandou aí o banco, para 48%. Então, isso foi uma vitória, né? E ela não está na convenção coletiva. E para nós, esse ano, ela será um ano, mais uma vez, de retomada, de negociação, para que nós possamos ter novamente a PLR de 25% para 48%, como nós tivemos. Como nós não temos mais ultratividade e até o final de agosto encerra o nosso acordo, até 31, a nossa data base é 1º de setembro, então até o dia 31 temos que ter tudo assinado, né? Acordos, a convenção coletiva, como os acordos de banco, a gente já tem que assinar também. A verdade é essa. E as mesas permanentes de negociação, elas continuarão dentro das especificidades dos nossos acordos coletivos, né, de bancos. Portanto, Márcio, essa questão que você fala aí do Congresso é importante a gente saber, e, infelizmente, a classe trabalhadora tem pouquíssimas oportunidades de estar lá, até porque é muito caro uma campanha, né? Uhum. E aí eu tenho, assim, a impressão que não se renova tanto o Congresso, nem o Senado, porque são as mesmas peças, com mais dinheiro ainda de campanha. E daí, Márcio, imagina um trabalhador bancário se candidatando a uma vaga no Congresso Nacional para lutar pelos direitos dos trabalhadores, principalmente os bancários, é muito difícil, ninguém nem vê, né? Então, essa campanha, ela é desafiadora, como as outras também. Não tem campanha fácil. Pode ter eleição, Copa do Mundo ou não, não tem campanha salarial fácil. Todas elas são muito difíceis.
Porque do lado estão nós que representamos os trabalhadores e sabemos das dores de todos eles e também dos amores, né? Porque quando a gente conversa com um bancário, a gente sabe das dores e às vezes eles contam os amores. Tipo, eu me separei, arranjei outra. É assim que o bancário diz, né? Então eu digo muito assim, aqui eu sei das dores e dos amores de vocês, né? E aí, Márcio, o que é que acontece? Como é muito difícil a gente chegar ao Congresso, dificílimo até, aí o jeito somos nós com nós mesmos. Então, vai ser uma luta, como o Fernando já coloca, difícil, que não é nenhuma campanha, nenhuma, ela é fácil. Né? Por quê? Porque, mais uma vez, eu vou repetir, do lado de lá está a FENABAN, com 19 reuniões, como aconteceu em 2024, né? Aí a gente trata de cláusula de saúde, pá, aí não avança, de novo. Aí lá vem as sociais, lá vem as sindicais. Aí, por fim, vem as cláusulas que são as mais complicadas. É o índice da categoria, né? Então, é difícil chegar ao Congresso. Eu, particularmente, eu já tentei me candidatar aqui no Estado, mas é muito difícil até o partido da gente apoiar, porque já tem as pessoas que eles vão apoiar, que a maioria que eu vejo não tem interesse nenhum em melhorar a vida da classe trabalhadora, principalmente a bancária. A gente tem na CCT, Fernando, uma espinha dorsal, né, dos direitos para mais de 450 mil trabalhadores do ramo financeiro, regulando jornada, regulando hora extra, né? E desde 1995, a participação nos lucros e resultados, que é a PLR, né? A famosa PLR. O que esperar para manter toda essa estrutura que é um arcabouço de conquistas que vem da luta da classe trabalhadora e como essa luta pode se constituir numa vitória em 2026? É o seguinte, a nossa CCT ela é muito importante, né? Porque uniu mais a categoria, ou seja, a CCT ela não é só do Banco do Brasil, nem da Caixa Econômica, nem do Banco do Nordeste. Ela é de todos os bancos, entendeu? O que beneficia o Banco do Brasil, beneficia o Bradesco, o Santander, o Itaú, todos os bancos, tanto públicos como privados, entendeu? Então, o que eu acho também mais importante aqui falar, Márcio, em relação à política, é que a nossa CCT, nós não dependemos de político. Nós fechamos o nosso acordo coletivo sem a intervenção de nenhum político. Ou seja, nós somos uma classe forte e unida, a classe dos bancários. Nós não temos nenhuma intervenção de ninguém, de nenhum político. Entendeu? Nós é que conseguimos os nossos direitos e conquistamos. Ou seja, tudo que está na nossa CTT são conquistas. Eu sou do concurso do Banco do Brasil de 87. Quando eu entrei no banco, eu não sabia o que era participação nos lucros, entendeu? Eu não sabia o que era um vale alimentação, um vale refeição. Isso tudo foi conquistas. Conquistas através de quê? De greves. Muitas greves, entendeu? Mas aí, com a reforma trabalhista, veio essa tal de... Fim da ultratividade. Fim da ultratividade. Que isso aí deixou os sindicatos, a FETRAF Nordeste, né, a CONTRAF, entendeu? Assim, um pouco preocupado. Mas só que o que é que aconteceu em 2024? Até o dia 31, nós não conseguimos fechar o acordo. E tivemos que partir para a greve. Infelizmente, foram poucos sindicatos que fizeram greve. Mas eu sou representante do Cariri, e no Cariri nós fizemos greve. E porque o sinal foi a greve mais demorada foi a do Cariri. E nós fizemos, fomos para a porta do banco, o único banco que resolveu fazer greve foi o Banco do Brasil.
E nós fechamos todas as agências bancárias do Banco do Brasil no Cariri. Nós fechamos a agência do Crato, do Cariri Shopping, do Banco do Brasil, Juazeiro Centro e Barbalha. Ficou fechada a mesma agência, não teve nenhum atendimento. Mas, infelizmente, a adesão foi muito pouco. Mas nós passamos do dia 31 de agosto. E nem por isso houve nenhuma penalização. E não houve perda, né? Nem perda de nada, entendeu? O que significa que, na prática, né, como foi estabelecido pela própria deforma trabalhista, né, foi quebrada esse paradigma de o fim da ultratividade. Por quê? Mesmo que não tenha sido assinado no dia 31, tendo validade a partir do dia 1º, foi mantida toda a estrutura e foi renovada a própria convenção coletiva anterior, com um acréscimo de algumas conquistas, né? Mas foi a luta da classe trabalhadora, não foi, Fernando? Exatamente. Eu sempre disse nas reuniões da FETRAF Nordeste que eu digo, olha, pessoal, não vamos ter medo do fim da ultratividade. Vamos, se precisar, se houver necessidade, vamos fazer greve, entendeu? E no Cariri nós fizemos uma greve, entendeu? E foi o sindicato do Brasil todo que passou mais dias em greves. E nenhum dos funcionários foi prejudicado em nada. Nós recebemos todos os direitos, entendeu? Então, Tiago, eu queria ouvir você também, né, desse grande exemplo que o Fernando nos traz aqui. Quando é necessário, né, o trabalhador do ramo financeiro, ele vai para a luta, né? E esse ir para a luta acaba trazendo esse tipo de resultado. Como é que você enxerga esse desafio, então, de 2026, embora seja difícil, se a gente vai alcançar, na sua opinião? O histórico nos é favorável, né? Mesmo não agradando a grande massa, a categoria algumas vezes, questões econômicas dos reajustes, mas o histórico nos mostra que poucos foram conquistas, mas foram conquistadas, foram alcançadas, vamos colocar dessa forma. E em relação à questão da ultratividade, é uma coisa que é um assunto muito delicado. No caso do colega, ele pagou para ver. Deu certo. Mas isso foi uma questão micro, né? Não estou dizendo que o Cariri é pequeno, de forma alguma. Mas é uma base pequena. E se a gente pegar a questão a todo o Brasil, né? A todo o Brasil. Caso a outra atividade venha a ser imposta, o prejuízo vai ser grande para toda a categoria. Então, eu acho que nós não estamos no período de pagar para ver isso aí ainda não. Até mesmo que mudou muito. A negociação, como já foi falado aqui, é totalmente diferente. Antigamente a gente chegava, colocava na mesa, já entregava a pauta da parte do trabalhador ao patronal, aos banqueiros. Eles avaliavam, reliam toda a minuta, tudo. Essa aqui está ok, vamos verificar essa daqui se vai dar certo, se não vai. E no prazo hábil sempre tinha uma resposta, ou negativa ou positiva. E aí sim, claro, a tecnologia não era tão latente na categoria e as greves tinha certeza que sempre que houve greve, vieram grandes conquistas para a categoria. Mas hoje a greve não se torna mais um instrumento tão forte, porque o bancário hoje, com um simples celular, ele pode fazer todas as suas transações, exercer todas as suas funções remotamente de onde ele estiver. Exato. E já vendo já o outro lado também, o fechamento que nós estamos vendo hoje é o fechamento de diversos postos de trabalho, agências, unidades de negócio, e seria uma forma de querer ajudar a instituição financeira se fechássemos uma agência lá e eles, peraí, já está sem funcionar, vamos deixar lá que isso é um plano piloto para a gente. Se continuar sem funcionar, vai ter prejuízo? Então eles já vão começar a estudar essa possibilidade de fechar aquele posto. É importante a greve, claro, mas eu acho que nós não devemos pagar para ver a questão da fim da outra atividade. Carmen, a gente está chegando aqui ao final do nosso período
desse episódio, mas eu não queria terminar sem ouvir você, essa importante contribuição que o Thiago nos traz aqui para uma reflexão de todo mundo, né, que é dirigente sindical. A gente ter equidade na hora de a gente tomar as decisões, justamente para a gente poder tomar as decisões que sejam vencedoras, né? Vencer esse jogo de xadrez que é uma negociação desse tamanho. Nesse sentido, é que eu queria trazer para você e colocar aqui você como uma pessoa experiente para trazer qual seria a estratégia melhor colocada. Talvez trazer para o conjunto da classe trabalhadora as necessidades da sociedade como um todo, né? Manter, por exemplo, embora a gente tenha, né, Tiago, o fechamento, Fernando, de algumas agências, toda vez que uma agência é fechada, alguém da sociedade está pagando caro por isso. E eu pergunto isso justamente para a Carmen, porque o BNB, o Banco do Nordeste do Brasil, que agora é só Banco do Nordeste, né? Ele traz como exemplo uma nova, né? Uma visão diferente em relação ao futuro, que é o quê? Está abrindo agência ao invés de estar fechando. Foi importante aí eu ouvi a questão da discussão da ultratividade e realmente a gente pagar para ver é meio complicado nesse momento. Até porque eu faço parte da comissão do teletrabalho do Banco do Nordeste desde a Covid. Desde 2000 eu sou membro da comissão que representa os funcionários. Então, a greve ela fica assim um pouco prejudicada. Tem muitos funcionários em teletrabalho híbrido, gente. Como é que a gente vai fazer, né, essa mobilização, entre aspas, né, com esse pessoal que está no híbrido? Eu vou ligar para o pessoal, ei, desliga aí teu computador. O cara vai desligar? Não vai. Então, a gente também tem que pensar... Porque a cobrança também é individualizada. Exato. Né? A gente tem que pensar uma outra forma da gente fazer mobilizações. Esse é o momento. Não tem outra atividade, vamos pensar em outra forma. Como a IA está avançando, também aí a gente também tem que pensar outra forma de mobilização. Então, tudo vem junto. No BNB, eu falo especificamente, o Márcio sabe, que eu tenho assim, uma proximidade muito grande, até por ser funcionária, diretora do sindicato, faço parte da Comissão Nacional, faço parte da Comissão do Teletrabalho, então eu sou muito demandada. E eu vejo a quantidade de pessoas que tem, né, no teletrabalho híbrido. E, como o meu amigo Márcio falou, o BNB vem na contramão da história. O banco está convocando agora 58 bancários, assumiram até o dia 31 de janeiro. Ainda temos 91 no cadastro de reserva. Nós estamos abrindo mais postos de atendimento do microcrédito, né, do Crédito Amigo. Então, o BNB vai na contramão, porque nós queremos, inclusive, viu, Márcio, aumentar de 7 mil bancários para 8 mil, nosso limite, que a gente quer, inclusive, trabalhar agora nessa campanha, para a gente aumentar o limite de funcionários. Isso já foi feito na época do anterior, que eu não quero falar o nome, e ele fez o contrário, ele reduziu o número de funcionários do BNB. Mas, com a vinda do novo presidente, nós já tínhamos, inclusive, no BNB, Márcio, era a previsão de privatização do Banco do Nordeste. E aí a gente conseguiu, aí, com o advento, com a eleição do presidente atual, e nós vamos trabalhar, e eu digo muito no banco, isso eu sou muito sincera. E os meninos do banco sabem quem é meu candidato, né? Porque geralmente eu vou toda de vermelho. As meninas já sabem quem eu voto, né? Então, assim, essa questão da greve, ela ficou um pouco complicada com o teletrabalho. Ficou porque é o que eu digo. Então, nós temos que pensar uma nova forma da gente fazer as mobilizações, né, de hoje em diante, de agora em diante, né? O Banco do Brasil apostou, fez a base do Cariri.
ela não é que ela seja insignificante, muito pelo contrário, ela tem uma base bem significativa e potencial, porque o Cariri tem um potencial muito grande, né? A gente sabe disso e cresce entorno, né? cada vez mais. A verdade é essa, né? A gente sabe dos números, né? Eu pelo menos sei dos números do BNB todinhos e sei que o Cariri vem crescendo cada vez mais. Com as políticas do governo, né? E também com as políticas do Banco do Nordeste em aumentar a quantidade de postos de atendimento do microcrédito e também do agroamigo. A verdade é essa. Então, Márcio, essa política de fechamento de acordos que a gente vai fazer agora, que nós já estamos na campanha, eu digo que a gente já está na campanha, é tanto que eu já terminei o Passaré, fazendo a campanha todinha, né, campanha salarial, e está faltando apenas 3 agências ainda aqui da capital para eu visitar. Então, o BNB eu já cobri todo. Então, todos os funcionários do BNB já estão sabendo que nós estamos em campanha salarial, que não é fácil campanha, que a gente quer renovar a convenção, a gente quer avançar mais ainda, não só na convenção coletiva, como também nos acordos específicos. A gente quer. Nós do BNB temos nós temos o nosso acordo coletivo, que foi assinado em 24, a gente quer muito mais do que o que a gente tem, e a nossa minuta atual tem 105 artigos, mas eu andei em ambientes do banco pedindo a colaboração dos trabalhadores para que a gente possa fortalecer muito mais a nossa minuta, porque às vezes a gente coloca lá, mas tem outro pedido de alguém que tem vergonha de falar e tal, e eu digo, qualquer coisa que vocês quiserem que a gente coloque na minuta acrescente ou modifique texto, nós estamos abertos para ouvir. E acho que a campanha começa aí. E a campanha, não, eu digo muito, o sindicato não só é a Carmen, o sindicato somos todos nós. E todos nós temos que participar. E a campanha já começou, e vamos arregaçar as mangas, e vamos enfrentar, né, Fernanda, a FENABAN, ou com 18 reuniões, ou 19 ou 20, mas fecharemos o acordo até 31 de agosto, porque a gente teme ainda pela outra atividade. A gente vai encerrando aqui, né, esse episódio do seu podcast da FETRAF Nordeste, mas não sem antes ouvir uma despedida do Fernando, do Tiago e da Carmen. Podemos começar por você, Carmen, rapidamente? Nossa, mas como você gosta de mim, puxa vida. Mas é isso mesmo, tá certo. Márcio, primeiro agradecer, né, não quero ser repetitiva, mas eu queria convocar todos os bancários e bancárias, não só do Banco do Nordeste, de todos os bancos, né, para que se engajem nessa luta. Essa luta não é só do sindicato, ela é nossa. Ela é de 401 mil bancários hoje que nós temos em todo o país. Exatamente. E, infelizmente, as agências fechadas, elas realmente prejudicam a sociedade, e a gente sabe disso, e a gente vê isso, porque eu também viajo para o interior, e vejo que quando fecha uma agência próxima de um outro interior, essas pessoas aqui são prejudicadas. Por quê? Porque elas têm que se deslocar para uma outra cidade, elas pagam, e às vezes ela tem que fazer as compras na cidade que ela está recebendo a sua remuneração, o seu auxílio, ou o que for, e aí, em detrimento a isso, fica a cidade dela, logicamente, perdendo todo o mercado que tinha antes. Isso aí também é muito ruim. E agradecer, e eu estou à disposição, viu, Márcio, para quando você quiser fazer um podcast, para falar de qualquer assunto, eu estou aqui à disposição. Eu posso não ser a que sabe mais, mas eu posso ser a que comunico melhor. Obrigado, viu, Carmen? Tiago? Agradecer mais uma vez, Márcio, o convite, a oportunidade de estar aqui hoje. Pedir para que os colegas, tanto lá da base de Itabaiana e os demais colegas dirigentes, bancários, que sigam o canal da FETRAF, né? Do podcast, curtam, compartilhem com colegas e familiares, pois hoje o foco principal, lógico, são os dirigentes bancários. Mas é muito bom que outras pessoas fora do nosso círculo de trabalho possam ter conhecimento dessa luta que nós fazemos hoje junto à FETRAF Nordeste e somem conosco, comprem essa briga também para fortalecer nosso movimento. Obrigado. Obrigado você, Tiago.
Fernando? É um grande prazer ter participado desse podcast. E o que eu venho deixar a mensagem é o seguinte: eu assumi o Banco do Brasil em 87. Uhum. E só foram conquistas de lá para cá através de greve. Foi tudo conquista. Nunca os banqueiros dão nada de graça. Foi só conquista. Com luta. Com luta. Então, eu quero dizer que eu assumi o banco no dia 6 de agosto de 87 e em setembro, com um mês de banco, eu já estava na porta dos bancos fazendo greve. Ou seja, arriscando ser demitido. Porque o banco, você só pode participar de greve depois de 2 anos que passa aquele período probatório, que são 2 anos. Então, eu arrisquei ser demitido do banco na greve de 87 e 88 e não fui demitido. O e banco não se arrepende até hoje. E desde 87 que eu faço greve. Eu tenho 38 anos de banco, foi 38 anos de greve. E tudo foi conquistas. Então, a mensagem que eu quero dizer aqui é que, se houver necessidade, nós vamos ter que fechar os bancos. E a principal coisa de tudo que eu quero deixar aqui a mensagem é que todos os sindicatos do Brasil, eles são independentes. Para um sindicato fazer uma greve, ele não depende de FETRAF Nordeste, ele não depende de CONTRAF, entendeu? Porque ele tem autonomia própria. Então, o que é que aqui um sindicato faz a greve? É só ele lançar uma assembleia e naquela assembleia ser aprovada a greve. Pronto. Tem o direito de fazê-lo. Então, a mensagem que eu digo é isso, o que está certo. É importante essas reuniões do Comando Nacional. Eu elogio sempre o Comando Nacional dos Bancários, porque eles merecem elogio, entendeu? Porque eles são, assim, muito importantes, né, essas reuniões. Mas eu também quero deixar ao lado que, se houver necessidade, vamos fazer greve. Porque eu acredito o seguinte, que o Itaú, que dá mais de 40 bilhões de lucros, que um Banco do Brasil que dá mais de 40 bilhões de lucros, entendeu? E se recusar a dar um reajuste maior, porque o que foi que aconteceu em 2024? Nós tivemos de 2024 0,9% e agora em 2025 0,6% de ganho real. Eu acho muito pouco em relação ao lucro dos bancos. Então, a minha mensagem que eu digo é essa. Que a insatisfação dos bancários, entendeu? Vamos respeitar essa mudança que teve, né, na CLT, em 2016. Em 2017, né? Com a reforma. Foi. Mas também vamos, se houver necessidade, ir para a luta. E vamos para a luta, vamos fazer greve, entendeu? Porque todas essas conquistas, como eu lhe falei, Márcio, que eu faço greve desde 87, foram tudo conquistas. Se a gente recebe hoje um vale-refeição, se a gente recebe um vale-alimentação, entendeu? Se a gente recebe uma PLR, e muitas conquistas vieram todas através de greves. Quem não luta, não conquista, né, Fernando? É verdade. Muito obrigado, Fernando Alencar. Muito obrigado, Tiago Macena. Muito obrigado, Carmen Araújo. E a gente vai terminando por aqui mais esse episódio do seu podcast da FETRAF Nordeste. Um abraço e até a próxima. Você ouviu o podcast FETRAF Nordeste, espaço de reflexão, formação e luta dos sindicatos do ramo financeiro do Nordeste. Aqui, os dirigentes das entidades filiadas, lideranças das confederações e centrais, especialistas e pesquisadores compartilham ideias, experiências e estratégias em defesa da classe trabalhadora. O podcast FETRAF Nordeste vai ao ar a cada 15 dias, no nosso canal do YouTube e no Spotify. FETRAF Nordeste, fortalecer os sindicatos, defender os direitos, construir o futuro da classe trabalhadora. Até o próximo episódio.